Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento de tabela dinâmica do Microsoft Excel. Nessa nossa aula de número 17, estaremos abordando os recursos de sumarização de dados com a utilização da funcionalidade de mostrar valores como. Como é um assunto um tanto quanto extenso, com muitos detalhes e possibilidades, nós dividimos essa aula em duas partes. A aula 17 e a aula seguinte, que será a aula 18. Vamos lá. Existe na tabela dinâmica um recurso de mostrar valores como. Na aula anterior, a aula de número 16, nós falamos de resumir valores. Aquelas 11 alternativas de funções do Excel similares ao subtotal para que você possa estar fazendo a apresentação de valores. E o modo com que você resume isso. Nessa nossa aula nós vamos mostrar um outro recurso ali presente, que é o mostrar valores como, que é a possibilidade que você tem de apresentar a visualização dessas informações com diferentes sumarizações, não somente de soma, média, desvio padrão, etc., como é o caso do resumir valores, mas mostrando outras alternativas ou informações que permitem uma melhor validação e análise desses seus dados. E você pode aplicar isso no campo de duas formas diferentes, ou de algumas formas diferentes. Através de uma mais simples dela é com o botão direito do mouse, onde você pode solicitar botão direito do mouse e mostrar valores como. E ele lhe apresenta a lista com as 15 alternativas. Caso você queira ver mais detalhes ou alguma outra ação, você pode clicar na última opção do mais opções ali, onde você encontra outras alternativas dentro da caixa de diálogo. Caixa de diálogo é essa, aqui você consegue também, através de configuração de campo de valor, e mostrar guia. Aí ele te apresenta a caixa, onde você pode ali trocar o nome do campo, eventualmente cuidar da formatação como indicado no botão no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo, ou as 15 alternativas que você tem ali à disposição. Muito bem. São 15 os recursos de sumarização. O primeiro deles, sem cálculo, ele desativa esse modelo de cálculo personalizado e mantém somente a informação que você havia definido ou a função que você havia definido no resumir valores. Normalmente esta condição que você usa na maioria dos casos é o soma. Mas você pode usar sobre o percentual do total geral, é uma boa alternativa para que você consiga detectar qual é o peso de um determinado cliente ou produto ou sazonalidade. Você pode fazer a definição disso do percentual sobre o total de colunas, que em um primeiro momento essas duas informações são exatamente iguais, mas aqui nós vamos trabalhar com dados de colunas onde nós podemos ver essas diferenças. A mesma coisa vale percentual para o total de linha, o objetivo é exatamente o mesmo também. E depois disso nós temos a variação em relação a um item base que você tem ali colocado, um item base definido com 100%, e ele te mostra as diferenças entre eles, e o percentual do total de linha pai e o percentual do total de coluna pai. E nós temos por último, para esta videoaula, o percentual do total de pais. Que aí ele faz uma referência sempre à informação imediatamente acima dele na agregação. Os demais recursos do mostrar valores como serão abordados na próxima aula. Um outro ponto importante, você não consegue exibir no mesmo campo as informações de soma e percentual de total geral, por exemplo. Você precisa de incluir este campo na área de valores ali da tabela dinâmica duas vezes. Por exemplo, realizado, eu posso apresentar o total e o percentual, mas aí obrigatoriamente em campos separados, o que facilita o seu entendimento e a sua análise. Esse recurso do mostrar valores como amplia consideravelmente a sua capacidade de análise e facilita muito o seu trabalho no sentido de você entender e se aprofundar na análise dessas suas informações. Então vamos conhecer um pouco melhor o que você consegue fazer com isto. E lembrando, talvez você não consiga utilizar todas as alternativas do mostrar valores para o mesmo campo ou numa mesma posição de tabela dinâmica na organização dos dados. Você talvez precise mexer um pouco melhor com isso. Vamos entender um pouco mais isso usando os exemplos. Muito bem, acessando a nossa pasta de trabalho vendas, nós temos aqui a estrutura dos dados, é a mesma que nós já estamos utilizando em outras situações. Temos agora, só que talvez diferente que não tinha nos vídeos anteriores, é a alternativa aqui de canal,
que vai facilitar o resumo disso e a apresentação dessas informações. E aqui nós temos o relatório. Relatório já montado, onde ele está organizado com soma de previsto e soma de realizado. Para facilitar o entendimento e não deixar a tela muito poluída, eu removerei a soma de previsto daqui e trarei o realizado novamente. Com isso nós ficamos com a soma do realizado em valores e aqui nós vamos trabalhar com as informações iniciais. A primeira delas, botão direito do mouse, mostrar valores como, sem cálculo, ele mostrará a informação agrupada de acordo com o que eu tenho definido aqui em resumir valores. Em que eu posso trazer, por exemplo, a média de valores, onde eu posso estar trazendo o valor máximo que eu tive de venda, no caso aqui da aliança dentro desse período, ou da EDP, ou Empório Brasil. Isso varia de acordo com o que a gente deseja. Mas no nosso caso nós vamos manter esta informação apontada para a soma e, ao invés de fazer referência à condição de soma, nós vamos começar a mostrar os valores, por exemplo, sobre o total geral. Aqui nós vamos estar fazendo só uma indicação de, trocando o nome do campo, só para facilitar o nosso entendimento, percentual de participação. E aqui nós temos os dados e as referências ali colocadas. Com isso eu consigo saber o peso e a relevância de cada um desses nossos clientes sobre o meu total geral. Num outro processo simples, eu posso tirar cliente daqui, trazer o campo data para cá. Ele já trouxe o campo data com o agrupamento padrão de data e eu consegui aqui a informação, por exemplo, de sazonalidade. Então eu tenho as referências de valores que eu tenho em cada um dos respectivos meses de venda e qual é o peso e a significância deles, onde podemos detectar facilmente que agosto e setembro são os 2 meses com o maior relevância ou peso no meu total de vendas ou na minha sazonalidade. A condição em que nós apresentamos aqui no mostrar valores do percentual do total geral mostra justamente isso. E o percentual do total de coluna, ele mostra exatamente a mesma coisa. Para quem ainda tem assim um pouco de dúvida a respeito disso, vamos trazer o realizado de novo para cá e vamos pedir botão direito do mouse e solicitar a apresentação dele aqui como total geral. Olha lá, total geral está aqui e o total por coluna está ali. O resultado é o mesmo justamente por conta disso, que ele está levando em consideração a informação da coluna em que nós estamos em questão. Para que a gente possa entender isso um pouco melhor, nós traremos, por exemplo, canal aqui para coluna. E ao fazer esta condição, e vamos ocultar temporariamente aqui o painel do campo de tabela dinâmica, para facilitar o nosso entendimento, onde nós temos aqui, no percentual de participação, nós temos a significância ou a relevância de cada um deles ali, do caso do comercial. O que ele está indicando nessa leitura aqui para nós? Que o mês de janeiro representa no canal de comercial 7,78%. E eu tenho essa posição aqui. Porém, ele representa 2,39% no geral, somando todas as informações. O online representa 2,76% e o representante ou o canal representante nos traz a referência de 1,82%. Então, aí aqui ele está me trazendo a referência em termos de todas as minhas informações distribuídas pelo meu total geral, que é o que eu tenho apontado aqui, enquanto que neste caso aqui ele está fazendo a referência sobre a condição de cada coluna de comercialização. Até que se nós selecionarmos aqui, nós teremos 100%. Se nós selecionarmos este intervalo aqui, nós teremos 300%, porque é o 100% de cada um. É aí que está a diferença em termos de tratamento desses dois aqui. Vamos devolver aqui na tabela dinâmica, mostrar campos, a lista de campos, e aí nós vamos tirar essa referência de soma de realizado que nós trouxemos para cá e vamos ao próximo passo. Nós vamos pedir agora, vamos tirar também aqui canal, devolver a condição inicial que nós estávamos ali, e nós vamos pedir agora a referência no mostrar valores, pedindo que ele me traga isso pelo total de linhas. E aí, de novo, a mesma condição. Ele está me trazendo a apresentação aqui no caso do 100%. Vamos analisar isso de uma forma um pouquinho diferente em relação aos outros. Vamos tirar
a condição de data aqui, tiramos data e tiramos mês e vamos trazer aqui a vendas por estado. Então ele me mostra aqui o modelo de quantidade de vendas por estado e está batendo aqui em 100% para todo mundo. Por quê? Ele está fazendo um comparativo linha a linha para isso. Onde é que nós vamos entender isso um pouco melhor? Vamos trazer de novo a coluna de canal para cá, vamos ocultar novamente a condição do campo de tabela dinâmica e aqui nós vamos poder entender um pouco melhor. O comercial representa 53% do meu total de 1.432, o online 39% e o representante 7%. Então, se eu bater em cada um deles aqui, eu tenho quanto que cada um deles representa nesse caso aqui, ó, bateu 100%. Por quê? O comercial e online o representante para o Distrito Federal, que é a referência que eu tenho aqui no meu rótulo de linha, ele me traz a distribuição deles, o que dá essa referência do 1.400. E de novo, se eu somar todos eles aqui, eu tenho a disponibilização da informação, que é a mescla de todas essas informações que estão aqui colocadas em referências. Por que deu 800%? Porque eu tenho 8 itens disponibilizados aqui no meu rótulo de linha. São 8 diferentes estados. Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, até São Paulo. Por isso que deu o valor de 800, que ele somou isso daqui 8 vezes. Ali é que está a diferença. E em cada um deles aqui, eu tenho a referência de quanto é que tem de peso para cada um deles ali dentro dessa estrutura. No caso aqui, o comercial representa 30% do meu total de vendas, o online 31% e o representante 37%, tomando como base o total geral. É ali que está a diferença de atividades entre eles ali. Vamos devolver aqui, mostrar valores, lista de campo novamente. Vamos remover aqui a referência de canal. Trazemos a informação de volta aqui e vamos ver uma outra visualização de dados aqui, que é o percentual por diferença. E eu posso assumir um desses estados e como campo base ele estará me trazendo sempre o que eu tenho como rótulo de informação ali na linha, onde ele vai me apresentar essa condição, e aqui eu defino qual que é o estado base que eu quero utilizar para isso. Por exemplo, nesse nosso caso aqui não vai fazer muita diferença eu fazer o anterior ou o próximo. Eu vou tomar como referência, por exemplo, se eu quero analisar a situação, o status do estado do Rio de Janeiro em relação aos demais. Usando essa referência, e no caso do Rio de Janeiro, clicando no clique OK, ele me mostra e faz a indicação aqui, olha, Rio de Janeiro, eu estou usando como base e ele está me dando 100%. Paraná fez 90,08% a mais do que o Rio de Janeiro. Minas Gerais 75,33% e assim por diante. Então, eu utilizei como referência aqui o estado com a menor condição, ou menor volume de venda. Se eu trouxer para cá e pedir a média, selecionando todos eles e enxergar aqui a média, em torno de 2.300, eu diria que no caso aqui, quem está mais próximo de 2.300 é o Rio Grande do Sul. Então, vou trazer o Rio Grande do Sul aqui e vou pedir, botão direito do mouse, mostrar valores e solicitar que ele me apresente essa informação com referência ao Rio Grande do Sul. Um clique aqui, um clique no OK e aqui eu consigo entender quem que está acima do Rio Grande do Sul. No caso, o Rio Grande do Norte fez 3 pontos percentuais acima do valor mais próximo da média e São Paulo fez 269. Enquanto que, por exemplo, Rio de Janeiro fez só 35,43% em relação ao dado do Rio de Janeiro. Utilizando esse mesmo recurso que nós temos aqui, nós vamos fazer uma análise diferente, tirando o estado daqui e trazendo data. Ao fazer isso, ele me apresenta o valor DND, por quê? Ou de não disponível, porque no percentual dele está levando em consideração aqui o estado, que já não está mais no rótulo de linha. Então eu vou fazer a troca dessa condição aqui, pedindo que ele faça isso por meses, que é o que eu tenho ali indicado no momento. E fazendo apontamento com referência, posso marcar um dos meses, ou um mês de maior volume de vendas, por exemplo, ou então saber como é que está a evolução mês a mês da minha venda, tomando como base o dado do mês anterior. Um clique aqui, um clique no botão OK, ele me mostra. Janeiro é a minha base
100% para esse tipo de comparação. O mês de fevereiro nós fizemos 12,70% a mais, ou fizemos 112% da meta, tendo como referência de meta aqui o mês anterior, é claro. O mês de março, em relação a fevereiro, foi só 81,73%. Então aqui ele me mostra a evolução de cada um deles. Então depende da forma com que você queira fazer a análise ou acompanhamento dessas informações. Muito bem, eu tenho agora uma outra referência que ele me mostrará, que é o percentual de referência sobre a linha PAI. Esse daqui, nesta condição em que nós temos organizado, e aquilo que nós mostramos sobre o percentual do total geral, o valor bate justamente porque ele está levando em consideração o percentual da linha PAI. Vou tirar data daqui, vou tirar meses daqui, trago agora a referência de cliente. Trago a referência de cliente, ele me mostra. A referência continua sendo a mesma para este caso. Só vamos fazer uma diferença. Junto disso aqui eu quero saber canal. E eu quero saber como é que está o atendimento de canal neste caso. E aqui ele vai me informar o seguinte, olha, a aliança representa 14,16% sobre o seu total geral, que é o que eu tenho aqui, 18 milhões. Porém, no caso do comercial, ele representa 44,78%. Mas 44% é maior do que 14%, claro que é. Aqui ele está levando em consideração as informações em relação à estrutura PAI. Ou seja, como estão as informações desses 3 canais aqui, que me dá a soma de 100%, em referência ao total vendido para a aliança. Por isso que ele está fazendo referência no apontamento ao PAI. Tanto é que se eu trouxer o realizado para cá e pedir botão direito do mouse, formatar e pedir percentual do total geral, ele me apontará lá para o número de baixo do total geral. 14,16 bate. O comercial representa 44,78% do total vendido por aliança e 6,34% de venda do total geral. É aí que a gente consegue entender e fazer uma análise e saber a diferença que existe entre eles ali. Muito bem. Vamos a uma outra condição de avaliação. Percentual do total pelas colunas. Ao trazer a informação aqui, ele desaparece. Por quê? Eu não tenho mais essa referência porque ele está fazendo isso pela coluna. Então, se eu tirar, por exemplo, o canal daqui e trouxer para cá, eu tenho a visualização e ele me apresenta. A aliança, eu estou com essa distribuição por canais e eu tenho essas informações ali colocadas. Vamos esconder aqui temporariamente a nossa tela para que a gente possa entender como é que fica essa distribuição. É uma forma similar àquilo que nós estamos visualizando anteriormente, porém aqui ele está trazendo essa informação por coluna ou o dado como está estruturado em cada uma das colunas. Onde, se nós observarmos o 44,78, o 16,41 e o 38,80, eles batem nesta condição quando vamos pedir para trazer o campo novamente aqui, vamos trazer canal aqui para baixo e a participação nós vamos pedir o percentual de total da linha PAI, onde vocês veem que os valores batem exatamente. Então é a forma só com que nós estamos fazendo a organização e a visualização desses dados. Muito bem. Uma outra alternativa que nós temos em cima desta condição é percentual do total de PAIs. Então, ele está fazendo como referência aqui o cliente, e ele me dá o clique do OK e ele me mostra, olha, na condição aqui, o aliança que representa 100% desses casos, nós temos isso estruturado dessa forma. Então, os resultados continuam os mesmos da versão anterior, porém aqui ele está fazendo apontamento em cada um deles. Onde é que nós veríamos a diferença disso? Por exemplo, eu posso manter aqui canal e eu posso estar trazendo aqui junto a informação de estado. Aí ele me mostra justamente esta condição de como isso está disponibilizado. Vamos lá? Eu tenho aqui, comercial representa 44,78% do meu total de vendas para a aliança, que é a minha referência do PAI. E a condição que eu tenho aqui, eu tenho os mesmos 44,78% que estão relacionados aqui o 16,41 e aqui o 38, que a soma dessas
desses 3 intervalos baterão com o 100%, que é o total que eu tenho de referência aqui à aliança. Então, como eu disse, são diferentes formas com que nós podemos estar fazendo a visualização dessas informações e a sua estruturação. E com isso nós encerramos as apresentações dessa nossa primeira parte da videoaula, para que a gente possa entender as diferentes possibilidades que nós temos aqui no nosso dia a dia. Retornando ao nosso PPT, visualizamos possibilidades de uso da tabela dinâmica com o recurso mostrar valores como, onde nós vimos algumas das alternativas de trabalho de como nós podemos apresentar essas informações de diferentes formas ou diferentes cálculos para que possamos melhorar a análise e o entendimento desta informação. Utilizamos um campo para cada uma das visualizações que nós desejamos na área de valores para a apresentação desses dados, inclusive para efeito de comparação. Na próxima videoaula, número 18, abordaremos a segunda parte das atividades e dos recursos disponibilizados aqui em mostrar valores como. E outros detalhes e complementos e possibilidades inimagináveis que nós temos do uso de tabela dinâmica, teremos outras videoaulas para fazer a abordagem com vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.